Bolsonaristas e lavajatistas estão desesperados. Gente, primeiro, se você gosta de ver o desespero deles, se você quer que caia Sérgio Moro, Dallagnol, Bolsonaro e toda essa corda de bandidos, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve que aqui a gente faz oposição todos os dias e vamos fazer juntos. Agora vamos falar sobre o que aconteceu nessa semana e qual é o motivo do desespero dos bolsonaristas e dos lavajatistas. Bom, na segunda-feira, uma senadora do PSL, Selma Arruda, ela disse em entrevista ontem que na segunda-feira o Flávio Bolsonaro ligou para ela e ele estava desesperado e que ele gritou muito com ela e que ela desligou o telefone na cara dele porque ela não atura gritos. Mas ela disse que sofreu muita pressão. Para quê? Para que ela tirasse a assinatura dela de uma CPI que eles querem criar no Senado. A direita, veja bem, a direita quer criar essa CPI no Senado, que é a CPI da Lava Toga. É uma CPI para investigar o Dias Toffoli. E dizem que é para investigar todo o STF, mas a gente sabe, o próprio requerimento da CPI diz que é o Dias Toffoli. Eles querem mirar no Toffoli. Eu não sei o motivo do porquê eles querem mirar exatamente o Toffoli. Teve uma matéria da Cruzoé faz uns meses que o STF mandou censurar. Todo mundo, inclusive partes da esquerda, inclusive o da Intercept, todo mundo começou a publicar aquela matéria para dizer não aceitamos censura e não vai censurar. Depois disso, a direita se voltou contra Dias Toffoli. Só que o Flávio Bolsonaro tem um acordo entre Bolsonaro e Dias Toffoli. A gente sabe que o Dias Toffoli ele acabou com a investigação do Flávio Bolsonaro e do Queiroz lá atrás, faz uns 2 meses, e em troca o Bolsonaro está fazendo de tudo por ele. Também saiu a notícia de que em abril e maio havia um movimento pró-impeachment e que o Dias Toffoli falou com militares, falou com Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e falou com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para amenizar tudo, para não haver um impeachment, porque o Dias Toffoli entendia, esse era o entendimento, ele disse que esse era o motivo. Ele entendia que o impeachment seria traumático demais para o Brasil, seria muito ruim. Pois bem, a gente não sabe qual é o esqueminha do Toffoli e do Bolsonaro, mas eles estão juntinhos. E o Flávio Bolsonaro falou para essa senadora, você quer me ferrar, você quer ferrar o governo? Só que com palavrões, aos gritos, aos berros, isso mostra o desespero dele. No mesmo dia à noite, Carlos Bolsonaro falou aquele tweet sobre a democracia. O que acontece é o seguinte, as portas estão se fechando, eles estão sendo atacados por todos os lados. CPI da Lava Toga vai acabar com a parceria entre Bolsonaro e Dias Toffoli e talvez parte do STF. Vai acabar. Se essa CPI for instalada, acaba para eles. Porque a parceria deles, o Dias Toffoli fala, o que eu vou ganhar com isso? Vocês estão me ferrando, vocês não conseguiram barrar a CPI que só quer me investigar. Se eu fosse um parlamentar de esquerda, eu nos bastidores estaria, nesse momento, articulando, bem nos bastidores, para que ninguém saiba, para que essa CPI seja instalada, para que ela ganhe as assinaturas, para realmente acabar com a parceria entre Toffoli e Bolsonaro. Porque eles ficando juntos, eles têm muito poder juntos. É o presidente da República e o presidente da Suprema Corte. Agora, se acabar a parceria deles, é mais fácil dividir para conquistar. Isso está no livro Arte da Guerra. Milhares de anos atrás já sabiam dividir os seus inimigos e aí você conquista. E eu faria isso se eu fosse um dos senadores do PT, eu espero que eles estejam fazendo isso, porque é uma ótima estratégia. Agora, o problema é que tem 2 outras CPIs, das quais eu já falei muito aqui. A das fake news e a da Vaza Jato, que estão para assim, a das fake news já está instalada, já teve a primeira reunião, já foi desastrosa para o bolsonarismo, eles já sabem que não tem maioria nessa CPI, eles sabem que muita coisa vai começar a ser investigada, eles vão tentar obstruir de todas as maneiras. E, gente, no Congresso tem como obstruir sim. Se eles quiserem obstruir, tem como eles fazerem com que seja investigado 20, 30, 40% menos do que seria. Eles conseguem obstruir mesmo não tendo a maioria. Mas eles não conseguem obstruir 100% porque eles não têm a maioria. E é aí que eles se ferram, porque quanto mais investigar, mais eles vão perdendo apoio de gente como 2 meses atrás, o Alexandre Frota era bolsonarista. Hoje ele é anti-Bolsonaro. Então imagina, gente como ele, como os moleques do MBL, eles vão perdendo apoio pouco a pouco. O Bolsonaro está derretendo. Imagina, põe um cubo de gelo fora da sua casa, não precisa ser no sol, na sombra. Você vai ver que ele vai derreter aos poucos. Bolsonaro está derretendo. Então, durante a CPI das fake news, ele vai perdendo apoio. Mas o maior problema é que também tem a CPI da Vaza Jato que está contra o Sérgio Moro. E eu li entrevistas de deputados, alguns bolsonaristas, mas outros
não do PSL, não pró-Bolsonaro, mas lavajatistas, ou seja, gente que suporta a Lava Jato e não exatamente o Bolsonaro, eles estão falando, o PSL, o Bolsonaro, abandonou completamente o Sérgio Moro quanto à CPI da Vaza Jato. Não houve nenhuma articulação do PSL para tentar evitar essa CPI, como está tendo, por exemplo, para tentar evitar a CPI da Lava Toga. E a gente vê os dois pesos e duas medidas do Bolsonaro num momento tão importante. O Bolsonaro une todas as suas forças, com desespero dos dois filhos dele, do Carlos e do Flávio, para tentar evitar uma CPI que investigue o Dias Toffoli. Mas ele não faz nada para tentar evitar a CPI que investigou o Moro. Assim como o Bolsonaro, com mentiras, ele não fez nada para evitar que o COAF saísse do Sérgio Moro e fosse para o Ministério do Paulo Guedes. Não fez nada. E o pior, com mentiras, porque ele falava que estamos tentando, mas não está dando, mas quando chegou a hora das votações, ficou provado, e muitos bolsonaristas falavam isso, que o PSL não fez absolutamente nada para impedir que o COAF fosse para o outro ministério, saísse das mãos do então super-ministro Sérgio Moro. E assim que o COAF saiu do Moro e foi para o Paulo Guedes, o que o Bolsonaro fez? Ele desmontou toda a estrutura que o Sérgio Moro demorou 6 meses para montar no COAF. Então a gente vê que o Bolsonaro jogou o Moro às traças. Pior, houve também o caso do projeto de abuso de autoridade, que o PSL fingiu que era contra. Inclusive, muitos membros do PSL votaram contra sabendo que era um voto vencido. Eles sabiam que era um voto vencido. E eles não tentaram obstruir a pauta, eles não tentaram... Há uma série de artimanhas que dá para fazer para obstruir uma votação, para fazer com que isso atrase, para que você consiga, nos bastidores, tentar convencer deputados a votar do seu lado. Isso acontece sempre, todos os dias. Mas o PSL não tentou. O PSL simplesmente deixou votar, deixou que a votação fosse secreta, nem nominal, porque geralmente eles querem votação nominal para eles poderem ir atrás dos deputados que não votaram com eles e difamarem com fake news, com tudo. Mas não fizeram nada, deixaram aprovar a lei do abuso de autoridade, que foi uma derrota monumental para o Moro no Congresso. E o projeto de lei do abuso de autoridade mostra o termômetro do Congresso. O Congresso está contra Sérgio Moro. Os bolsonaristas não estão defendendo o Sérgio Moro. Então a CPI da Vaza Jato, assim que o Rodrigo Maia assinar e instalar a CPI, o Sérgio Moro pode começar a rezar, porque o Congresso está contra Sérgio Moro. Esse é o termômetro. O outro termômetro é o projeto anticrime do Sérgio Moro, que o Bolsonaro disse, deixa para depois. O Bolsonaro abandonou o Moro. Agora, o Rodrigo Maia vai assinar essa CPI? Eu, Thiago, não sei. Por quê? O Rodrigo Maia ele ganha poder de barganha. Imagina nas rodas de poder. O Rodrigo Maia tem poder de barganha porque já está tendo a CPI das fake news. Ele já tem o Bolsonaro na mão dele, ele já tem maioria ali, ele pode, inclusive, escolher o que pode ser investigado, o que não pode, a velocidade dessas investigações. Ele tem o Bolsonaro na palma da mão dele, ali, numa CPI cuja maioria é de esquerda. A CPI da Vaza Jato deixa o Sérgio Moro na palma da mão dele. E o Rodrigo Maia, quando ele precisa negociar acordos, ele já sabe que ele tem Sérgio Moro numa mão e Bolsonaro na outra. Ele pode atrasar a CPI da Vaza Jato para manter o Sérgio Moro na mão dele por muito tempo. Porque assim, sempre que ele precisar de uma barganha, um poder de negociação, ele fala, calma, vocês dois estão na minha mão, calma aí. Então, ele pode fritar os dois? Não, ele pode cozinhar os dois a fogo baixo, em banho-maria. Ele pode deixar os dois derretendo ali por muito, muito, muito tempo. Ele pode deixar o Bolsonaro e o Sérgio Moro sem dormir por muito tempo. Olha como o Bolsonaro está abatido. Olha como o Bolsonaro está toda hora. O Bolsonaro envelheceu 10 anos em menos de 1 ano e meio. Em 9 meses de presidência ele envelheceu 10 anos. De 1 ano e meio para cá ele envelheceu 20. Eu vi uma foto do Bolsonaro no começo de 2018. No começo de 2018, eu não acreditei. Eu falei, que? Isso não é 10 anos atrás? Realmente, o estresse envelhece. O estresse de quem cometeu crime, sabe que está para ser pego, envelhece muito mais. E um deputado pró-Moro disse que, do jeito que as coisas vão, esse governo não dura muito e o Sérgio Moro não dura muito. Então, esse é o motivo do desespero deles. Tem 3 CPIs para acabar com esse governo. Uma CPI, que é da Lava Toga, acaba completamente com a aliança entre Bolsonaro e Dias Toffoli perto do STF. A outra CPI, que é das fake news, pode anular a eleição, pode derrubar de uma vez por todas o governo Bolsonaro e acabar completamente com o Bolsonaro e com a moral dele. E a outra CPI da Vaza Jato pode
pode acabar completamente com a Lava Jato, que é o que o Congresso quer, pode deixar um exemplo para sempre, para falar procuradores e juízes não podem entrar em conluio, ainda mais de primeira instância, não podem cometer tantos crimes, até grampear uma presidenta da República, grampear ex-presidente, levar em condução coercitiva ilegal. Não pode, e nós vamos investigar e vamos puni-los. Então, eles estão ferrados. Essa é a análise. É claro, pode ter acordo? Pode, mas se tiver qualquer tipo de acordo, quem tem toda a barganha na mão é Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia quer ser presidente. E o Rodrigo Maia sabe que para ele ser presidente ele tem que derrubar Bolsonaro, Sérgio Moro, e aí ele tem Dora, Witzel e tem muita gente na direita querendo ser presidente. Isso só no campo da direita. E o Rodrigo Maia não está muito preocupado com a esquerda agora, porque a esquerda é só em 2022. A esquerda não tem como chegar no poder antes. Só quem tem como chegar no poder antes é Rodrigo Maia, por meio de eleições indiretas em 2021, caso ele consiga anular a eleição com a CPI das fake news. Essa é a grande esperança do Rodrigo Maia. Ele pode usar a CPI da Vaza Jato para minar mais ainda o Bolsonaro, ou ele pode atrasar essa CPI da Vaza Jato porque ele quer derrubar o Bolsonaro com a CPI das fake news. A gente não sabe o que ele vai fazer, mas há uma maioria no Congresso contra Sérgio Moro, uma maioria no Congresso que quer acabar com a Lava Jato, não por conta da Lava Jato, porque somos corruptos, queremos acabar com a operação que prendeu corrupto. Não, porque a Lava Jato não prendeu corrupto. Que corrupto que está preso? Sérgio Cabral, Eduardo Cunha... Tá, os antipetistas falam Lula, tá, acabou, não tem mais muitos corruptos presos. Todos eles fizeram acordo de delação premiada, fizeram acordo, tiveram boa parte do dinheiro roubado devolvido, ficaram pouquíssimo tempo na prisão, estão livres aproveitando todo o dinheiro que roubaram. Essa foi a Lava Jato. Então, qualquer pessoa séria anularia sim a Lava Jato. Inclusive, anularia essas condenações de Odebrecht deles. Por quê? Porque você tem que anular a condenação para poder anular o acordo de delação premiada, para fazer um outro julgamento de Marcelo Odebrecht e desses todos e falar, não, você vai ficar 70 anos na prisão, que é a sua pena. 70 anos, não é 2. Ele ficou 2 anos. Como é que um cara condenado a 79 anos fica 2? Ah, mas ele entregou os outros. Dane-se, o cara comprou 300 deputados, réu confesso. Não pode. Então, qualquer pessoa que seja honesta, que esteja no Congresso, vai querer essa CPI. Qualquer pessoa que não queira mais os abusos cometidos vai querer essa CPI. E qualquer pessoa que tenha sido investigada e tenha rixa com o Sérgio Moro e com a Lava Jato também vai querer a CPI. Então a gente tem 3 grupos aí de pessoas por motivos diferentes, de deputados, parlamentares, que querem a CPI. Por motivos diferentes, eles todos se unem contra o mal maior, que é Sérgio Moro. Do outro lado, Bolsonaro tá ferrado. Agora tá tudo nas mãos de Rodrigo Maia. Vamos ver como é que vai ser a articulação dele. E eu já falo aqui, eu não gosto de Rodrigo Maia, mas entre Rodrigo Maia e um fascista, entre o Botafogo da lista do Odebrecht e um fascista miliciano envolvido com todo tipo de crimes de milícia, que é tortura, assassinato, sequestros, tudo mais, morte de Marielle Franco e sabe-se lá o que mais, que são os Bolsonaro, eu prefiro o Botafogo do Odebrecht. Não é preferência, é o menos pior. Se fosse uma eleição hoje, Rodrigo Maia versus Bolsonaro, infelizmente fica o Botafogo da Odebrecht, que é o Rodrigo Maia, em vez de um fascista. Porque pelo menos com os bandidos normais, nós da esquerda estamos acostumados a lidar. As últimas 4 eleições contra os bandidos, nós ganhamos. Nós perdemos uma, que foi contra esses milicianos, com fake news, fascismo, com tudo isso. Aí a gente perdeu. Contra os bandidos, eles não têm chance nenhuma contra nós. É isso, galera. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve agora. Falou!